6 horas e 9 minutos, estamos de volta com o Manhã no Ar, aqui, volto a repetir, aqui pela TV A Crítica e também pela FM O Dia, pela 93.1, onde a gente fica no ar de 6 às 7 da manhã, aqui pela TV de 6 até às 8h30. E lembrando que você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, é só ir lá no Facebook do Manhã no Ar, deixar seu recadinho que a gente está esperando por você. Nós também estamos ao vivo no aplicativo A Crítica Play, se você ainda não tem, dá tempo de baixar, ele está disponível nos sistemas Android e iOS, lá é gratuito, né? Então você pode assistir em qualquer lugar do mundo, assim como também no YouTube, o nosso canal no YouTube vai estar disponível também a TV A Crítica ao vivo, então nesse exato momento, onde você estiver, pode acompanhar e interagir com a gente. Já tem muita gente acompanhando a gente pelo YouTube, né? Bastante, né? E em vários locais do país e do mundo, inclusive, né? E desde já a gente manda aqui um abraço para as pessoas que estão nos acompanhando todas as manhãs, desde a Adriane Diniz, agora a parceria aqui. Daqui a pouco a Adriane Diniz entra de licença, eu fico sozinho, mas ela volta, viu? A gente tem também o nosso telefone para interação, 99291-2167. Por meio desse telefone aí você manda a sua mensagem, a sua sugestão de reportagem. Hoje a gente está trazendo aí duas reportagens muito graves de pessoas que escaparam da morte por conta da intervenção policial. A gente teve um adolescente que foi resgatado pela polícia, né? A polícia conseguiu impedir que 2 crimes fossem consumados ontem. Um dos casos é esse aí, olha. O adolescente estava preso a uma árvore com visíveis sinais de tortura. 2 pessoas foram presas, suspeitas de participação deste momento de tortura e possivelmente que terminaria numa execução, Adriane Diniz. Esse caso aconteceu na zona norte da cidade, esse rapaz tem 17 anos, a polícia chegou e evitou o pior, né? Porque muito provavelmente, de acordo com as torturas que ele já estava sofrendo, da situação, era uma espécie de tribunal do crime ali, onde eles davam as próprias sentenças. A polícia conseguiu chegar até o local e resgatar essa vítima. E o caso todo vai ser investigado agora. Ao longo dessa edição, a gente vai trazer esses detalhes. Um outro caso também aconteceu na zona sul da cidade e também a polícia conseguiu evitar que algo pior acontecesse, né? Ou os próprios bandidos depois abandonaram esse veículo e deixaram esse motorista de aplicativo dentro do porta-malas. O que aconteceu? Ele foi chamado para uma corrida, aí nessa corrida ele acabou sendo feito refém, amarraram os braços dele, jogaram no porta-malas do carro e começaram a cometer assaltos na zona sul da cidade. Depois abandonaram esse veículo lá no bairro de Educandos. Foi quando o próprio motorista de aplicativo começou a tentar sair, fazer barulho ali no porta-malas e foi possível resgatá-lo, mas imagina os momentos de pânico que ele viveu ali no porta-malas depois de ir trabalhar, né? De atender uma simples corrida. Exatamente. Que parece que está se tornando uma atividade de risco em Manaus, ser motorista de aplicativo. A polícia constatou que ele passou a tarde inteira nessa situação, nesta posição, até ser resgatado. E você pode participar com a gente, mandando a sua opinião sobre este assunto, sobre esses tribunais do crime, sobre as vítimas, os reféns da criminalidade. 99291-2167 é o número da nossa interação. Você participa com a gente, daqui a pouco a gente mostra aqui a sua participação com total transparência e assim a gente segue o programa de hoje, viu? Trazendo esses assuntos hoje também, que é o dia em que se comemora os 13 anos da Lei Maria da Penha, Adriane. Tem casos de violência doméstica durante o programa que a gente vai mostrar e também tem greve dos rodoviários que está se aproximando. Então, esse é um dos assuntos que a gente vai tratar aqui no programa, né? Os rodoviários decidiram entrar em greve a partir da próxima semana. A principal reivindicação deles são os cobradores que estão deixando de ser utilizados em algumas linhas. Pelo menos nos domingos, algumas linhas da empresa Líder já não tem mais o cobrador. Você só passa o cartãozinho para pegar o ônibus. Para pressionar as empresas a não demitirem esses profissionais, eles decidiram entrar em greve a partir da próxima semana. E esse vai ser um dos assuntos que a gente vai tratar hoje no Manhã no Ar e também aguardamos a sua interação, a sua participação através do nosso WhatsApp. Vamos trazer uma notícia agora lá da Zona Norte, viu, de Manaus. Um caminhão
carregado de sacas de cimento. Este veículo aí que aparece ao fundo na imagem perdeu o controle na hora em que subia uma ladeira lá no bairro Riacho Doce. Segundo testemunhas, os freios do caminhão falharam devido ao peso da carga. A calçada e a fachada de um comércio ficaram completamente destruídos. O acidente foi por volta das 2h30 da tarde, segundo informações dos moradores aqui da rua Vasco da Gama, que fica no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital. Este caminhão vermelho aqui carregava vários sacos de cimento no momento em que subia essa ladeira aqui. O veículo conseguiu chegar até quase o fim da ladeira. Foi quando, por conta do peso da carga, ele acabou descendo. O condutor do caminhão, é claro, ainda tentou frear, mas não conseguiu. E acabou atingindo esta calçada aqui desta distribuidora de gás e água. Depois disso, o veículo ainda continuou descendo a ladeira sem controle, até que atingiu um outro caminhão que estava se preparando para subir a ladeira. Este caminhão aqui do lado esquerdo, que subia com uma outra carga, materiais de construção. O condutor deste segundo caminhão ainda tentou evitar o acidente, mas por conta da velocidade e do peso do caminhão que já vinha descendo a ladeira, foi praticamente inevitável. Mas, felizmente, esse caminhão acabou evitando que o pior acontecesse, pois se este veículo não estivesse aqui, infelizmente, esse caminhão desgovernado e pesado iria acabar atingindo outras residências ou, quem sabe, alguém que passava por aqui. Ainda de acordo com informações dos moradores da área, o proprietário deste caminhão já se responsabilizou por todos os danos causados a essa distribuidora de gás e enviará um pedreiro para concluir o serviço aqui da calçada para que os proprietários dessa distribuidora não saiam no prejuízo. O proprietário do caminhão falou que vai arcar com a despesa. Graças a Deus não machucou ninguém, ninguém se feriu. Ele já tinha subido. Como não deu para ele, acho que quebrou, porque na hora deu um fedor muito feio, muito forte de pneu queimado, né? Aí ele, eu acho que deve ter quebrado alguma coisa e ele desgovernou e desceu. Em um outro acidente, dessa vez na Avenida Djalma Batista, na zona centro-sul da capital, um carro capotou após bater em outro veículo no momento em que trafegava pelo sentido centro-bairro. Segundo informações do IMMU, o antigo Manaus Trans, com o impacto, uma mulher de 55 anos teve um ferimento no pescoço e foi conduzida pelo SAMU ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. O motorista do táxi sofreu cortes na mão e nos braços. O tráfego ficou complicado e precisou ser controlado por agentes de trânsito. Um homem de 30 anos foi preso por estelionato. Segundo a polícia, ele se passou por funcionário do Tribunal de Contas do Estado para fazer compras em lojas e abrir crédito em diversos bancos aqui da capital. As investigações deram início após a vítima, um servidor público, registrar um boletim de ocorrência aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia no dia 17 de julho. De lá para cá, a equipe deu início às diligências para saber quem seria essa pessoa, como e onde ela agia. Rodrigo utilizava documentos falsos para comprar produtos e abrir linhas de crédito. Ele foi preso na casa da sua namorada, localizada no bairro Alvorada. Fazia compra em lojas de shoppings, lojas que estão habituadas a trabalhar com clientes. E ele era muito convincente. Então nós começamos a trabalhar com essa linha e começamos a observar como ele agia. Ia para as redes sociais, se fotografava com o bem adquirido e depois passava para uma namorada, passava para um amigo, passava o bem e voltava ao mercado. Observando esses detalhes, nós fomos capazes, e até as fotografias que ele tirava, pelos locais que ele andava, nós fomos capazes de identificar o modus operandi dele. E apreender tanto ele, cumprir o mandado de prisão contra ele, assim como apreender o documento que estava em posse dele, para que ele não possa mais ser usado por ninguém. E foi através das redes sociais que a Polícia Civil conseguiu chegar a esse estelionatário. O delegado responsável pelo caso disse ainda que dentro da residência onde ele morava com a sua namorada foi encontrado vários documentos utilizados para aplicar o golpe. Ele não chegou a informar como ele teve acesso a essas informações que somente o servidor público sabia detalhadamente. Bom, é um direito dele permanecer calado, né? Ele
nos falou aqui que deseja exercitar esse direito, permanecer calado, mas isso, independente disso, nossas investigações prosseguem. Nós vamos identificar quem é que está fornecendo esses documentos e de que forma um documento oficial saiu de uma repartição oficial e entrou no mercado como para ser usado por um estelionatário. Essa parte de encontrar se ele tem comparsas e saber quem forneceu esse documento para ele com todas as características de um documento oficial vai se dar numa segunda fase. Sim, numa segunda fase. E a investigação, nós temos até detalhes, mas a gente não pode fornecer sob pena de ocorrer o quê? Acabar causando problemas à investigação. Rodrigo informou em depoimento que foi coagido por outras pessoas a cometer o crime. Mas isso já foi descartado pela polícia. Agora as investigações devem continuar para saber se outras pessoas estão envolvidas nesse caso. Eu estava passando por uma necessidade e me deram uma oportunidade que foi mentira. Ninguém fazer isso. Cair na conversa dos outros quando tiver sem dinheiro. Não fazer isso. Você que fazia essa documentação? Não, eu comprei para uso próprio. E eles te pagavam por esse serviço? Não, não me pagavam. Você que pagava? Eu paguei R$1.000 para ter uma CNH falsificada. E como que você conseguiu essa CNH? Conseguiu essa CNH falsificada? Eu não sei, é uma pessoa que consegue. Mas ela trabalha no Detran, em algum departamento, em algum órgão público? Não, essa pessoa faleceu. Faleceu? Sim. Faleceu? De quê? Como que ela te auxiliou nisso se ela faleceu? Foi antes do falecimento dela. Quanto tempo que ela faleceu? Faz quanto tempo? Tem uns 2 meses, eu creio. 2 meses? Como foi a circunstância? Morte? Ele morreu no 28 de agosto devido a uma infecção. Rodrigo vai responder por estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. Após os procedimentos cabíveis aqui na delegacia, no 19º Distrito Integrado de Polícia, ele será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino, onde irá permanecer à disposição da Justiça. Engraçado que na hora da prisão muda completamente o discurso, né? O cara que ficava ostentando nas redes sociais fica lá todo tímido, arrependido, né, de ter cometido o crime, enfim. Vamos falar de coisa boa, né? Porque chegou a hora de falar sobre as oportunidades de emprego disponíveis hoje aqui em Manaus. E olha só, nós estamos na metade da semana e tem muita oportunidade em jogo. E claro, quem está a postos para trazer todos os detalhes é ela, Tamires Clerc, que já está a rainha dos empregos aqui do Manhã no Ar. Tamires, muito bom dia para você. Conta para a gente aí quais são os destaques de hoje para quem está em busca de uma oportunidade, hein? Oi, Adriane, bom dia para você. Bom dia, Emanuel também está aí no estúdio, ouvintes e telespectadores aqui do Manhã no Ar. Olha, é o seguinte, tem muitas vagas que a gente já vem anunciando há algum tempo, né? A gente estava falando sempre daquelas vagas de eletricista, mas houve uma mudança no número de vagas ofertadas. Então, antes eles ofereciam 300, agora eles baixaram para 200. Em compensação, aquelas vagas lá de enfermeiro que estavam disponíveis há bastante tempo, que já tinham apenas 87, eles aumentaram o número de vagas. Agora tem 150 vagas para enfermeiro. E essas vagas precisa, claro, que você tenha você preencha alguns requisitos, né, para que você possa ocupar esse cargo. Então, o enfermeiro, por exemplo, você tem que ter uma pós-graduação em UTI. Além disso, tem também as exigências para o cargo de eletricista. A eletricista você precisa de alguns cursos, como, por exemplo, o NR10, NR35, CEP e rede de distribuição com carga horária mínima ali de 90 horas. E também, claro, tem que ter uma disponibilidade de tempo, também tem que ter, pede-se até agora só mesmo o ensino médio. Enfim, você tem essas possibilidades para você concorrer a uma delas, você tem que ir lá na sede da CETRAB. E tem novidade lá na sede da CETRAB, hein? Antes, o horário de atendimento era das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Agora, a CETRAB, para economizar, para cortar alguns custos, diminuiu um pouco esse horário de atendimento. Ainda assim, ele realmente está maior do que inicialmente. Antes, eles atendiam até as 2, agora vai até as 3. Essa semana começou já essa mudança. Eles informaram a gente ontem à tarde. Então, a gente está passando essa informação para você que você saiba, se programe, que você vai ser atendido até as 3 horas da tarde. Então, já presta atenção aí comigo quais são as vagas disponíveis lá na CETRAB, na sede da Djalma Batista. Então, lá a gente tem vaga de promotor de vendas, jardineiro roçador, tem ainda vaga para chefe de serviço de limpeza,
motorista entregador, promotor de vendas, dentista e aí as 200 vagas de eletricista, as 150 de enfermeiro e tem ainda as vagas de consultor de vendas, auxiliar administrativo, agora essas vagas aí que eu vou começar a falar, exclusivas para o público PCD, para as pessoas com deficiência. Então, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza são 8 vagas, tem ainda vaga para estoquista, promotor de vendas. Essas vagas são as disponíveis lá na sede da CETRAB, na Djalma Batista. Tem ainda quase 40 vagas disponíveis no Cine Manaus. E aí, para você acessar, saber quais são essas vagas, tem um site da Centep que você pode acessar, é o centep.manaus.am.gov.br. O horário de funcionamento lá do Cine Manaus, nas duas sedes ali do São Geraldo e do Jorge Teixeira, é das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. E aí você não precisa chegar antes para pegar a senha, diferente da CETRAB, que é bom que você chegue por volta das 7 horas, que é o momento que eles começam a distribuir as senhas. Mas aí você vai ser atendido ao longo do dia. E aí a gente já espera que essas pessoas consigam um emprego, né, Adriane? Essa é a nossa expectativa e torcida de sempre, né? Agora, só reforçando, com essa mudança de horário de atendimento, né? Não muda no começo, continua entregando a senha às 7 e atendendo às 8, mas no fim do dia, agora no meio da tarde encerra. Às 3 da tarde encerra o atendimento lá na CETRAB. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. A irmã do narcotraficante Zé Roberto da Compensa, a Maria Cleia Fernandes Barbosa, prestou esclarecimentos na Justiça Federal na tarde de ontem e foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino, o CDPF, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Ela estava, até então, na Polícia Federal desde que foi presa no fim do mês passado em Florianópolis, em Santa Catarina. Além dela, outras pessoas ligadas a um grupo criminoso também prestaram esclarecimentos no local. Maria Célia foi presa junto com o marido, Maria Cleia foi presa junto com o marido, o Marcelo Frederico Laborda Júnior, o Marcelinho. Eles eram foragidos da Justiça Federal e são suspeitos de envolvimento nas mortes de 55 detentos, mortes ocorridas no fim do mês de maio deste ano em várias unidades prisionais aqui da capital, em 4 unidades prisionais aqui da capital. Por meio da Operação Guará, a dupla e outros membros do grupo criminoso foram presos no Amazonas, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte e também lá em Santa Catarina. Agora são 6 horas e 27 minutos, a gente vai falar de um caso que poderia ter acabado numa grande tragédia e deixa um alerta também sobre os riscos do consumo excessivo de bebida alcoólica, né, Manuel? Exatamente. É que um homem ateou fogo na casa da própria sogra dele durante a madrugada por ciúmes da mulher. Segundo a dona da casa, crianças dormiam no local no momento do incidente e não só morreram queimadas porque um dos familiares acordou e viu as chamas. Eu me levantei para beber água, então eu vi quando passou um vulto na janela. Então eu peguei e despertei a minha sobrinha e disse para ela, teu pai está aí. A gente ouviu quando ele chamou pelo nome da minha irmã Ana. E quando eu vi, eu disse, cara, ele está pegando fogo, na casa. E aí já foi se alastrando fogo pela parede. Então aí eu chamei minha mãe, todos começamos a jogar água. E minha irmã gritou, chamando que ia chamar a polícia, e ele saiu correndo. Admilson Nunes Galdino colocou fogo na casa da própria sogra, que fica localizado no bairro Colônia Terra Nova. Dentro da residência tinha 7 crianças, a sogra, a cunhada e a mulher. Segundo informações da sogra, o que motivou Admilson a cometer o crime seria ciúmes da própria esposa. Eu acho assim que ele, por ciúme dela, né, que ele fala quando ela vem para cá, ela tem causa com alguém do lado dos meus vizinhos, que são casados, tudinho, né? Então ele diz assim, tá com homem aí, tá com homem aí. Eu dizia para ele, sempre eu digo para ele, Admilson, ela não tá com ninguém. Aí eu abro a porta para ele, ele entra, ele se deita, ele come, ele dorme, de manhã ele toma café. Tudo, vai embora com as criancinhas dele, alegre. Se esse pessoal não se acordasse com essas crianças dentro, gente aqui atrás morando com criança, pegasse fogo nos fios, não ia dar tempo da gente
jogar água em cima da casa, porque a telha ela pega fogo rápido, né? Segundo a cunhada, toda vez que o suspeito bebe, a esposa sai de casa e vai para a residência da mãe, com medo que ele cometa alguma coisa alcoolizado com a família. A cunhada relata como tudo aconteceu. Fomos atrás da polícia para ver o que eles poderiam fazer. Então, decidi, né, ir na delegacia, pegamos ele, tudinho, e estou tomando a providência, né, sobre isso, porque ele cometeu um erro. De imediato, os policiais vieram aqui no local, no bairro Colônia Terra Nova, só que quando eles chegaram na casa, o homem teria fugido. Após buscas, a polícia conseguiu prender Admilson na própria residência. Ele foi encaminhado para o 6º Distrito Integrado de Polícia para os procedimentos legais. Em seguida, ele vai ser encaminhado para a audiência de custódia à disposição da Justiça. Nós também temos a informação de que ele é recorrente na prática de infrações contra a esposa. A gente já tem noticiado aqui 3 outras ocorrências de ameaça. Temos também lesão corporal e havia contra ele, inclusive, um mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Criminal, mandado este que já não vale mais, segundo informação do Dr. Fernando Bezerra, da Polinter, né? Então, ele foi flagranteado, segue para a audiência de custódia e a gente vai dar prosseguimento às investigações. Agora, o que fica para a família é o medo e a insegurança. Por isso, eles pedem que a justiça seja feita. Eu não vou ficar com ódio dele, raiva dele, não. Até perdoar ele, eu perdoo. Situação extremamente complicada, né? A gente leva em consideração que tinha a esposa, tinha a família da esposa e tinha os próprios filhos dele que foram todos ignorados numa crise de ciúme depois de um porre. E é algo inadmissível, né? Ainda bem que ninguém ficou ferido, os danos não foram tão graves, mas os danos psicológicos, imagina, uma criança saber que o pai tocou fogo na casa que ela estava lá dentro dormindo, entendeu? Acordar com esse susto é algo desesperador e é mais um caso de violência doméstica que a gente registra aqui. Nesse caso, acaba toda a família sendo vítima, mas em mais de 90% dos casos de violência doméstica no Brasil, as mulheres são as vítimas. E a gente está hoje, por exemplo, comemorando os 13 anos da Lei Maria da Penha, mas antes de falar sobre a Lei Maria da Penha, eu queria aproveitar o comentário desta pessoa que deu a entrevista aí, que o perdoa. Aqui não se trata de perdoar ou não perdoar a conduta, se trata de tomar as providências necessárias diante desta conduta, que pelo que o delegado disse, é uma conduta repetitiva ou que se repete. Há casos de agressão, de violência, outras vezes ele já tem passagem pela polícia pelo mesmo tipo de comportamento e aí culmina nessa atitude de tocar fogo na casa onde os próprios filhos... O que mais esse cara pode fazer depois de um porre? Qual é o limite que ele tem? Então, alguém precisa dar o limite, alguém precisa pará-lo, alguém precisa agir de alguma forma para que essa família não seja prejudicada no próximo porre. Porque não há garantias de que ele não vá tomar um próximo, se encaixaçar de novo e ficar com ciúme da mulher, e seja lá o que for, porque ciúme é motivo para... Tem gente que acha que o ciúme é motivo para fazer qualquer coisa. O machão, na condição de macho, acho que porque a homem pode tudo, pode agredir, pode tocar fogo na casa onde a própria família mora. Não pode. Então não é uma questão de perdoar, eu o perdoo. Não existe isso. É tomar as providências, procurar as autoridades e fazer a denúncia. Nós temos o relógio da violência, né? Primeiro que não é nem machão, né? É covarde mesmo. Covarde mesmo. E são vários covardes. Olha só, esse relógio aqui é o relógio da violência. Ele é mantido pelo Instituto Maria da Penha. Hoje a lei completa 13 anos e nesse exato momento, de meia-noite para cá, já tem 13.800 e alguma coisa. Os últimos números não vou falar aqui porque vai atualizando a cada 2 segundos. Essa é uma estimativa de dentro do Brasil em que a cada 2 segundos uma mulher é vítima de violência, seja ela física ou verbal. E muitos desses casos, né, que começam com essa violência verbal, depois a física, terminam em homicídio. Nós temos uma quantidade de mulheres absurda que morre a cada dia. E geralmente com esse discurso de, eu vou mudar, não vou mais fazer, e aí perdoa. Existe um vínculo afetivo, existe um vínculo
de dependência emocional, muitas das vezes, existe um vínculo de dependência financeira, criação dos filhos, ameaça, muitas têm medo de que a própria lei ou o sistema de segurança não consiga protegê-las, de que ela vá na delegacia, vai fazer a denúncia. O que infelizmente acontece algumas vezes. E quando voltar acaba sendo vítima, né? Esse agressor nem sempre é afastado de imediato da casa, as medidas protetivas que devem afastá-lo do perímetro em que a vítima está, nem sempre são obedecidas e em muitos casos terminam de fato em tragédia, mas é importante denunciar, porque existe uma rede de proteção a essa mulher, que nos casos mais extremos, tira ela da própria cidade onde ela mora, tira do bairro, leva para abrigos que são secretos, esses endereços não são compartilhados, nem a imprensa sabe, são endereços bem específicos para que essas mulheres possam recuperar a dignidade e voltar a viver. E é importante também fazer a denúncia, né? Independentemente de você ser vítima ou de saber que alguém é vítima. E olha, só nesses momentos, nesses segundos que nós estamos acompanhando o comentário da Adriane Diniz, olha aí o relógio aqui. 50, de quando eu comecei a falar até agora. Isso significa 50 mulheres agredidas. E a cada 2 segundos, mais uma é agredida. O pior, minha gente, é que esse número aqui representam apenas os casos registrados. Ele não traduz a realidade, que é diferente, inclusive, de região para região, de capital para capital, de local para local. Aqui no Amazonas, por exemplo, nós temos muito poucos casos denunciados, tendo em consideração a quantidade, o total de agressões, o total de violências domésticas que ocorrem, infelizmente, todos os dias na nossa cidade. Então, você que é vítima, quer perdoar, perdoa, mas toma as atitudes necessárias, denuncia para evitar uma coisa pior no futuro. Agora são 6h35. Na tarde de ontem, a sede da Amazonas Energia, na Avenida Efigênio Salles, foi invadida por um trio armado que roubou o dinheiro do pagamento dos funcionários de uma empreiteira que realiza uma obra lá no local. Olha, segundo a polícia, eles possuíam informações privilegiadas e, além do dinheiro, os celulares dos trabalhadores foram roubados. Criminosos audaciosos e que estavam a par de todas as informações. Aquela famosa fita dada que a gente conhece muito bem no mundo do crime. Esses homens, eles estavam sabendo de tudo o que aconteceria na Amazonas Energia. Aqui ao lado a gente percebe que tem uma obra que pertence a uma empreiteira. As informações que esses criminosos tinham foram relevantes para que concretizassem esse assalto. Por volta mais ou menos das 4 horas da tarde, 2 homens chegaram em uma motocicleta, estacionaram o veículo exatamente aqui nessa área. Um suposto carro estava ao lado dando cobertura, quando de repente o funcionário da empreiteira que havia acabado de sair do banco deu entrada aqui no local. Os criminosos já sabiam que esse funcionário estava com um malote. Dentro dele havia R$40 mil. Isso porque os funcionários da empreiteira estavam prestes a receber. Só que esses trabalhadores não chegaram nem a ver a cor desse dinheiro. Isso porque o assalto foi anunciado. Os criminosos audaciosos foram até a guarita de vigilância, disseram aos seguranças que eles já sabiam que ninguém ali tinha armamento. Eles pediram para entrar. Os criminosos, sim, estavam armados e eles conseguiram entrar no local. Lá dentro fizeram a limpa. Além do malote com esse alto valor, ainda recolheram vários aparelhos celulares que pertencem aos funcionários que se tornaram vítimas. Uma ação bastante rápida e precisa. Logo em seguida, saíram daqui e fugiram. Só que eles deixaram uma pista. A polícia foi chamada e rapidamente os policiais chegaram aqui em aproximadamente 4 minutos. Eles só não contavam com um detalhe. Uma pessoa conseguiu fotografar a motocicleta que foi usada nesse crime. A Polícia Civil já começou a investigar esse caso e vai usar essa imagem para chegar até os autores desse crime. Chegando aqui no local, foi constatado que 3 infratores numa motocicleta de cor verde, né, tipo Falcon, eles adentraram e renderam o gerente que faria o pagamento dos funcionários. Eles entraram e ficaram no estacionamento, esperando. Quando o cidadão abriu o escritório, que é um tipo um container, né, onde é que ele chama os funcionários para
recebeu o vale e tal. Ele foi surpreendido com esses 3 infratores armados, com a arma na cabeça dele e falou que queria a quantia, né? Sargento, vocês chegaram ainda a fazer uma incursão aqui por perto à procura desses criminosos? Sim, sim. A minha viatura foi a primeira a chegar no local, né? Geralmente a gente chega no local, chega uma viatura, pega as características dos elementos, veículos, tipo de veículos usados e tal. A gente repassa para as demais viaturas que estão na área para fazer o cerco. A gente percebe que essa aqui é uma das avenidas mais movimentadas aqui da capital amazonense, Efigênio Salles. Dentro aqui do estabelecimento tinham diversos funcionários. Mesmo assim, esses criminosos não se intimidaram porque receberam essas informações. O que a Polícia Civil quer saber a partir de agora é quem repassou todos os detalhes, o dia do pagamento, o horário e como é que funciona a guarita aqui de segurança. Várias equipes estão circulando pela cidade à procura desses criminosos. A gente já viu crimes como esse acontecerem aqui em Manaus e viu também a investigação policial descobrir como essas informações, o fluxo dessas informações, quem é que deu o serviço, né? Quem é que contou a história. O noticiário policial hoje aqui está quente, tem muitas informações. A gente vai dar uma pausazinha agora para mostrar o trânsito, mas daqui a pouco a gente vai falar sobre tiroteio na Zona Sul da cidade, mais um tiroteio na Zona Sul, né, Adriane? Dessa vez lá na colônia Oliveira Machado, um tiroteio que aconteceu na noite de ontem deixou pelo menos 5 pessoas feridas. Tem um detalhe aí que é muito grave, trágico na verdade. Uma criança de 5 anos, que não tinha nada a ver com a história que está tendo aí na Zona Sul da cidade de briga por tráfico de drogas, foi uma das pessoas atingidas, ficou ferida. 5 pessoas ficaram feridas nesse tiroteio na Zona Sul ontem à noite. A gente traz também daqui a pouco a informação sobre um motorista de aplicativo que foi feito refém. Roubaram o carro dele, o amarraram, prenderam no porta-malas e o obrigaram a ficar neste local enquanto utilizavam o carro para cometer outros crimes durante uma tarde inteira. Essa é a informação do noticiário policial que a gente traz daqui a pouquinho no Manhã no Ar, mas agora vamos falar de trânsito. O Alex Gomes já está sobrevoando, olha aí o drone da TV A Crítica, isso aqui é a bola da Samsung ali no Armando Mendes, na divisa com o Distrito Industrial 2, se eu não me engano, né? É uma convergência, né? A gente tem da direita a comunidade da Sharp e Armando Mendes, da esquerda o Coroado, ali ao fundo. A gente tem para cá o Distrito Industrial 2 e aqui na rotatória a gente tem uma retenção de veículos de quem está vindo ali da Buriti, né? Quem está saindo ali da Buriti para entrar na bola, isso porque ocorre uma obra nessa rotatória. Como a gente percebe, quase metade da pista na rotatória foi interditada porque está ocorrendo aqui um serviço de concretagem, está sendo refeito o pavimento neste local. Eu passei por lá outro dia e, de fato, esse pavimento está sendo feito com um certo reforço. Eles cavaram a pista nesse trecho, inclusive, para fazer esta obra, por conta dos veículos pesados que circulam por aí. E o reflexo no trânsito é este que a gente está mostrando aqui, olha. Para chegar na rotatória, o trânsito fica bastante intenso. Agora, a saída da Grande Circular, que é o local onde a gente sempre tem acompanhado muito o engarrafamento, aqui na rotatória, pelo menos, está fluindo. Ali atrás um pouquinho é que a gente vê que o negócio está um pouco mais complicado, mas talvez pela quantidade de veículos circulando mesmo, né, Adriane Diniz? Exatamente. Essas imagens estão sendo feitas pelo Alex Gomes, o nosso cinegrafista que está aí operando o drone. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o trânsito em uma outra área da cidade, justamente para orientar você que nesse momento está saindo de casa, está se organizando para sair de casa acompanhando o Manhã no Ar. E olha, vamos voltar aqui para as notícias. Em Parintins, um pastor de 25 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio. Ele foi esfaqueado ao sair de casa para ir a uma lanchonete. A polícia já está investigando esse caso. O caso aconteceu na Avenida Amazonas, no centro de Parintins, por volta de 10h30 da noite. O pastor, que tem 25 anos de idade, identificado como Bruno, tinha ido a uma lanchonete comprar sanduíche quando foi abordado por 2 homens que estavam em uma motocicleta.
Um amigo da vítima, que é membro da igreja, registrou o boletim de ocorrência. Segundo ele, o pastor disse que a dupla estava armada com uma faca e um deles desceu do veículo e começou a agredi-lo com arma branca. No retorno dele, 2 motos o abordaram, não anunciaram um assalto, não anunciaram, deixar bem frisado isso, que não foi a gente acredita e tem quase certeza pelos relatos dele mesmo, que não foi uma tentativa de assalto. Já chegaram, já esfaquearam, deram uma facada no pescoço dele. Ele tentou correr, depois de ter tido a estocada, ele caiu. E ainda cortaram os braços dele e deram uma facada nas pernas. E sem entender, nós estamos sem entender o motivo disso. Sabemos que hoje a nossa cidade vive uma situação de uma deficiência muito grande na questão da segurança, né? Então, nós apelamos aí à população que tiver informação também. Nós já temos algumas imagens, daqui a pouco vai ser liberado para a gente. Mas também nós pedimos o apoio da população que, se souber tiver notícia ou alguma informação, chegar aqui até na delegacia e prestar essas informações para ajudar a identificar esses infratores. O pastor foi socorrido por moradores e conduzido ao Hospital Padre Colombo, onde está internado. O amigo ressalta que o pastor é uma pessoa tranquila e não sabe qual seria o motivo da tentativa de homicídio. Uma pessoa muito tranquila, assim, de uma estatura mediana, né? E muito tranquila, saiu para comprar merenda. Nem daqui é. Assim, a gente fica, isso que revolta a gente, que deixa a gente chateado, bastante chateado com esse tipo de situação. O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia Interativa de Polícia. E aqui na capital, o indígena, apontado como líder de uma comunidade no bairro Santa Etelvina, foi morto a tiros quando voltava da padaria. Familiares informaram à polícia que a casa da família foi invadida no último sábado. A suspeita da PM é de que traficantes da área sejam responsáveis pelo crime. A vítima foi identificada como Carlos Alberto Oliveira de Souza. Ele seria um líder de uma comunidade indígena que fica aqui nas proximidades do conjunto Cidadão 12, no bairro Santa Etelvina. Segundo informações repassadas aos policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária, ele estaria recebendo ameaças de traficantes aqui da área. Testemunhas também informaram que minutos antes dele ser assassinado, ele esteve em um estabelecimento comercial aqui na rua Coletora 2 para comprar pão e estaria seguindo aí para sua casa, mas foi surpreendido por pelo menos 5 suspeitos. Segundo informações, possivelmente o tráfico de drogas. Alguns homens vieram até a frente da residência dele, só que ele veio comprar pão, né, próximo à residência, e encontraram ele na rua e fizeram o disparo de arma de fogo nele. Quantos homens seriam? Aproximadamente 5 homens, mas na fuga só viram 2. Então não sabe se todos os 5 atiraram ou só 2 atiraram. Mas eles estavam a pé, de moto? O início, pelas informações, eles vieram a pé. Mas na fuga eles fizeram um roubo motocicleta. Realmente foi confirmado que ele seria o líder dessa comunidade indígena? As informações até agora são essas, né? Ainda não se sabe ao certo quantos disparos foram efetuados e quantos atingiram Carlos Alberto. Essa informação será confirmada pelos peritos que foram acionados pela equipe da 26ª Companhia Interativa Comunitária. Esse crime, inclusive, chocou os moradores aqui da área, todos curiosos para tentar entender o que realmente aconteceu e se esse assassinato tem relação ou não com essa briga entre traficantes aqui da área e com essa comunidade indígena. Inclusive, a nossa equipe de reportagem conseguiu falar com a esposa de Carlos Alberto. Ela já reconheceu a vítima e disse que não sabe de nenhuma ameaça que seu esposo estava sofrendo. Na invasão já tem meses. Ele só foi comprar pão. Falaram que estava esperando ele. Eu não sei se ele estava sendo ameaçado. Vocês moravam aqui próximo? Não, não moro aqui.
Nós tentamos conversar com alguns moradores daqui da área, mas eles não quiseram gravar a entrevista porque têm medo que alguma coisa aconteça com eles, já que esse não é o primeiro assassinato registrado aqui no local. Testemunhas informaram que eles chegaram em um carro, ainda não se sabe qual o modelo nem a cor desse veículo, mas no momento da fuga eles acabaram fazendo uma outra pessoa de vítima. Eles roubaram uma motocicleta de um PM aqui que estava passando no local e fugiram nessa motocicleta também. Inclusive, os moradores aqui da área acharam várias roupas jogadas pela Rua 2. Tudo indica que eles estavam encapuzados, estavam tentando esconder a sua identidade. A Polícia Civil deve investigar esse caso por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestro. Durante a fuga, né, eles, aproximadamente 5 elementos confirmaram, né, os populares aqui. E durante a fuga, numa rua aqui próximo, eles abordaram o policial militar, né, que estava sem farda, e o levaram a motocicleta dele, fizeram um roubo. Confirmaram também que há indícios de panos, né, que usaram para cobrir o rosto, próximo aqui do local do crime, né? Só que esse só vai ser confirmado com a Polícia Civil, se realmente foi usado esse material para o crime. Os familiares confirmaram que ele veio sofrendo ameaças aí durante um tempo e confirmaram também a invasão que teve à residência dele, só que ele não estava no sábado, né? Que ele estava para outro local e hoje encontraram aqui na rua. É importante que a investigação procure descobrir os motivos por trás deste assassinato e talvez até relacionar com outros assassinatos de outras lideranças indígenas em áreas de ocupação aqui na cidade de Manaus, viu? Mas falando ainda desses casos de tiroteios, enfim, a gente tem um caso aqui onde 5 pessoas foram baleadas em uma praça. Isso ocorreu ontem lá no bairro Colônia Oliveira Machado. Segundo testemunhas, 2 homens chegaram em um carro e já começaram atirando, já saíram atirando. Sobre isso eu vou conversar com a repórter Nádia Saldanha, que vai falar ao vivo com a gente. Nádia, muito bom dia para você. Durante esse tiroteio, uma criança também foi ferida, né? Bom dia para você, Emanuel, e para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Isso mesmo, quando você disse, né? 5 pessoas foram baleadas em uma praça localizada no bairro Colônia Oliveira Machado, aqui na zona sul de Manaus. Inclusive, uma criança foi atingida, um menino de 6 anos. O tio dessa vítima estava próximo ao local quando a ação aconteceu e acabou socorrendo essa criança, encaminhando então para o pronto-socorro 28 de agosto. Segundo informações, 2 pessoas, chegaram em um veículo ainda não identificado e começaram a efetuar diversos disparos que atingiu então 5 pessoas. Lembrando que quando a Polícia Militar, a 2ª Companhia Interativa Comunitária, foi acionada e foi ao local para verificar a situação, todas as vítimas já tinham sido encaminhadas ao hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Lembrando também que agora a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar esse caso para saber o que realmente aconteceu, quem são essas pessoas envolvidas e se tinha um alvo que acabou atingindo aí as outras pessoas que estavam nessa praça. Era por volta das 9 horas da noite desta terça-feira. Emanuel, eu volto com você. Em relação às ocorrências aí na zona sul da cidade, houve um outro caso também lá no bairro de Educandos, onde a vítima foi um motorista de aplicativo. Você tem as informações? Isso mesmo, Emanuel. Mais um caso aqui na zona sul de Manaus, também na noite desta terça-feira. Vocês até adiantaram já alguns detalhes a respeito dessa ocorrência. Inclusive, os policiais militares, também da 2ª Companhia Interativa Comunitária, atenderam essa ocorrência na noite desta terça-feira. Esse caso aconteceu na Rua Nova, aqui no bairro Educandos, na zona sul de Manaus.
Olha só que situação, mais um caso onde motorista de aplicativo é alvo de criminosos. Simplesmente esse motorista de aplicativo foi resgatado pelos policiais militares. Ele estava preso no porta-malas do seu próprio veículo. Segundo informações repassadas à polícia, os criminosos fizeram esse homem de refém, colocaram ele então na parte traseira do veículo, amarraram as suas mãos e iniciaram uma onda de assaltos em diversas zonas aqui de Manaus. E o que chama a atenção nesse caso, parece coisa de filme, mas foi realidade sim, aconteceu então na noite desta terça-feira, é que ele começou a chamar a atenção dos moradores da área aqui no bairro Educandos, simplesmente porque começou a bater na tampa do porta-mala. Então, os policiais militares foram acionados e conseguiram resgatar esse trabalhador. Imediatamente, ele foi encaminhado ao Serviço de Pronto Atendimento, o SPA, aqui da Zona Sul de Manaus. Um caso muito triste, né, Manuel? Exatamente, é assustador para esses profissionais. Nádia, obrigado pelas suas informações e até daqui a pouco. E mais um caso assustador, um adolescente de 17 anos por pouco não foi executado no bairro Jorge Teixeira. A polícia chegou ao beco em que a vítima estava sendo torturada após uma denúncia anônima e flagrou o menor bastante machucado, pendurado em uma árvore. Minutos após a vítima prestar depoimento na delegacia, 2 homens foram presos suspeitos de participar do crime. Aqui na Rua Pingo d'Água, no beco Pingo d'Água, o cidadão encontrava-se amarrado, ia ser executado pela uma quadrilha aqui, a VTR 6441 conseguiu chegar no local e conseguiu interceptar. O cidadão aqui foi salvo aqui, ó. Um desfecho esperado para a vítima que estava prestes a ser assassinada. Esse vídeo que você acabou de acompanhar foi feito exatamente aqui nesse trecho, por volta mais ou menos das 11h30 da manhã. Esse rapaz foi arrastado lá da principal, foi trazido para esse ponto e aqui ele seria executado. O vídeo não mostra, mas segundo os policiais que chegaram aqui, o rapaz estava pendurado, suspenso por uma corda que estava presa nesta árvore. A gente consegue ainda identificar aqui um pedaço dela. Os moradores aqui da área escutaram vários disparos de arma de fogo, ficaram assustados, chamaram a polícia que rapidamente chegou aqui. Quando os policiais estavam exatamente ali, no fim do beco, já avistaram a cena criminosa. O rapaz pendurado, aproximadamente 8 homens aqui, 4 deles estavam armados. Esse rapaz estava sendo agredido de diferentes formas. Claro, assim que os criminosos perceberam a presença policial, acabaram fugindo aqui do local, a princípio sem deixar nenhum tipo de pistas. E foi nesse momento que o vídeo foi feito pelos policiais da 30ª SICOM. Esse rapaz disse que morava em um bairro próximo, se mudou para cá recentemente e ele alegou aos policiais que possivelmente esses traficantes estariam curiosos para saber o que ele estava fazendo aqui. Ele já tinha sido bastante torturado, já estava bastante lesionado. Eles estavam querendo saber o nome de uma pessoa, se ele conhecia uma pessoa que ele não relatou o nome, que eles queriam saber onde essa pessoa estava. Se a guarnição não chega, ele ia ser executado por arma de fogo. Haja vista ter aproximadamente 8 infratores e ele falou que visualizou 4 armas. De acordo ainda com informações dos policiais, esse adolescente de 17 anos tem envolvimento com o tráfico de drogas, ou seja, ele conhece muito bem as figurinhas repetidas do crime que atuam sempre aqui nessa área da cidade. Minutos depois da vítima ter prestado depoimento à polícia,
2 jovens foram presos. Eles são irmãos, Jean e Giovanni Araújo Martins, um de 20 e outro de 23 anos de idade. Eles fugiram através de uma área de mata, só que eles foram se esconder na própria casa deles. Os policiais foram até o local. A princípio, eles negaram que estivessem participando ali na cena do crime. Só que a vítima, o adolescente, fez o reconhecimento. Esses 2 homens estão agora aqui no 14º Distrito Integrado de Polícia e vão responder por 2 crimes: associação criminosa e também lesão corporal. O que a polícia quer saber a partir de agora é quem são esses outros criminosos que estavam ameaçando essa vítima por conta da disputa do espaço para o tráfico de drogas no bairro Jorge Teixeira. Diniz, eu queria falar alguma coisa sobre esse caso, mas 6 horas e 58 minutos, a gente precisa aqui encerrar a nossa transmissão na FM O Dia. Só na rádio, hein? Só na rádio, hein? Por favor, agradecer a companhia das pessoas que nos acompanham pela rádio. Eu, inclusive, recebo mensagens de pessoas que estão no trânsito, mas ouvindo a gente pela FM O Dia. Então, muito obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta, de 6 às 7, da 93.1. Tenham todos uma excelente quarta-feira e amanhã, a partir das 6 horas, o Manhã no Ar estará de volta também na rádio. Já quem está acompanhando a gente aqui pela TV A Crítica, por favor, fique conectado e desde já a gente agradece o prestígio que a audiência de vocês nos dão nesta quarta-feira. Muito, muito obrigado mesmo. Agora, eu queria comentar, Adriane Diniz, olha só, a gente está vindo primeiro de um tiroteio na zona sul da cidade. 5 pessoas feridas. Uma criança envolvida, e aí eu não sei quantas dessas pessoas estão envolvidas com atividade criminosa ou não. É a polícia que tem que descobrir. O que eu sei é que essas execuções nas ruas da cidade colocam em risco a vida de outras pessoas. Aí, na sequência, a gente mostra um motorista de aplicativo preso por criminosos que queriam um carro para cometer outros crimes. E agora, na sequência, Caio, põe essa imagem em tela cheia, por favor, Caio. Que período, que época, que civilização nós estamos? Em que civilização nós estamos? Um crime que tem regras particulares, que tem um tribunal particular. Ainda há pouco na reportagem, por exemplo, a Maiara mostrou a árvore onde esta violência foi cometida. E Adriane Diniz, a corda que está amarrada naquela árvore já está lá há muito tempo, pelo que a gente percebe. Se ela tivesse sido colocada para esta agressão aí... Seria uma corda nova, né? E a gente veria marcas da árvore ferida pela corda justamente pela agressão. Esse rapaz deve pesar uns 60 quilos no mínimo, 65 quilos no mínimo. E aí a gente veria, ou seja, o que me leva a crer que esta corda e que este local já era utilizado para essa prática já tem um tempo. É neste momento em que os criminosos estão se expondo e expondo a todos nós, a toda esta violência. É neste momento que eles estão se matando que a investigação precisa ser feita e descobrir quem são os lados desta história, desta atividade criminosa que está levando toda essa violência para as ruas. Descobrir os motivos, que a gente já sabe, o tráfico de drogas, o comércio ilegal, o lucro por trás desta atividade financiada por quem consome essa porcaria. Então, é nesta hora que as autoridades de segurança precisam agir para que a população saia do meio. Imagina, Adriane Diniz, você morar perto de um tribunal desse aí, ouvindo tiros, ouvindo gritos, ouvindo disparos? Desesperador. A gente falou da Zona Sul, ontem eu estive na Zona Sul, queria parar numa banquinha de pastel para comer um pastel lá no bairro, só que eu fiquei com medo de parar, lembrando dos casos que a gente já noticia todos os dias, né? Comprei o pastel e a gente veio comer no caminho, dentro do carro, para não... Porque pode acontecer em qualquer lugar. Sim. Qualquer lugar, essa guerra de tráfico aí que está acontecendo em várias zonas da cidade, ao mesmo tempo que eles tentam demonstrar poder, como você bem disse, eles se fragilizam, é o momento da polícia atuar, Secretaria de Segurança Pública. Agora são 7 horas e 2 minutos, a gente vai já para o intervalo, mas antes, vamos ver a nossa interação aqui, o telespectador que está mandando mensagem. Agatha Radassa. Nome bonito, né? Bom dia, acordou agora. Está bem esperando a crítica com certeza. Olha aqui. Outro bebezinho aqui, bom dia. É a Brenda. O Brian. Brian. Quer dizer,
Bom dia, a Brenda, o Brian parece que é filho da Brenda. O Brian é o filhinho da Brenda, que está inclusive Exatamente. olhando ali na primeira imagem, depois ele está assistindo e faz a pose para a foto, né? Tem mais mensagem ali do Natanael. Me chamo Natanael, moro na Praça 14, sou fã do programa. Eu me estico todo assim porque eu já estou ruim da visão, viu? Aqui, levanto todo dia às 6 em ponto para acompanhar o melhor programa matinal. Hoje é um dia especial para mim, meu aniversário. Então, parabéns, Natanael. Parabéns para você, felicidades e muito obrigada pelo prestígio da audiência. Olha, tem mais, hein? Tem mais, ó. Pega esse menino tentando jogar beijinho. É a Josi. É o José Gabriel. E ela é a Thalita. É a mãe, que está mandando mensagem para a gente, o filhinho está acordado, mandando beijo para a gente. E beijo de volta aí para o nosso telespectador Mirim e também para a mãe dele. E olha, o telespectador preocupado aqui, olha. Meu Deus, onde vamos parar com tanta violência? É o que a gente se pergunta aqui também. Tem mais interação aí, Saulo, por favor? Vamos lá. Tomando o café da manhã antes da escola. Olha aí o brinde entre os amigos também. O ventiladorzinho. Olha quem tá, um telespectador canino. Ele não tá ligado muito na TV não, viu? Ele deve estar ouvindo, que a audição dos pets é boa, né? Dos cachorros é boa. Então, portanto, então, mais um telespectador. Telespectador Mirim, telespectador Pet. E o nosso telespectador que está acompanhando através do aplicativo A Crítica Play, YouTube. E também acompanhando através do A diretora está falando, deve estar esperando Patrulha Canina. Que vai passar daqui a pouquinho na Crítica Kids. E a gente volta aqui com os casos que a gente está noticiando ao longo do dia de hoje, mas no caso da área policial. Você deve lembrar do caso daquela venezuelana que fez uma denúncia que um padre havia estuprado? Pois é, esse caso teve todo um desdobramento. A imigrante venezuelana que denunciou um padre de 60 anos por estupro e o pai dela foram indiciados pela Polícia Civil do Estado do Amazonas por denúncia caluniosa. Segundo a delegada do 5º DIP, a Débora Barreiros, o inquérito foi finalizado na última sexta-feira e durante as investigações não ficou comprovado que o padre cometeu os crimes de estupro. Mensagens trocadas por ele e a mulher venezuelana mostraram, na verdade, que os dois mantinham um relacionamento amoroso. Ainda de acordo com as investigações, exames não apontaram os abusos sexuais. Ao portal A Crítica, o pai da jovem, o Israel Álvares de Jesus, manteve a versão de que o padre cometeu os estupros. Ele também afirmou também não estar preocupado com a medida da Polícia Civil e que continua pedindo justiça. De acordo com ele, o pai da jovem, né, a venezuelana que estava grávida, perdeu o bebê e está internada no Instituto da Mulher. E ontem a Justiça Federal colheu os depoimentos dos réus da Operação Maus Caminhos. Foram ouvidos aí a ex-primeira-dama do Estado, a Edilene Oliveira, e Evandro Melo, que é ex-secretário de Administração e também irmão de José Melo. Hoje está previsto o depoimento do ex-governador José Melo. O ex-governador José Melo foi acompanhar a esposa Edilene Oliveira e só deve depor na manhã desta quarta-feira. Além de Edilene Oliveira, o irmão de José Melo, Evandro Melo, também foi interrogado pela juíza federal Ana Paula Serizawa, da 4ª Vara da Justiça Federal, que é responsável pelo processo. Além de José Melo, nesta quarta-feira, a previsão é que sejam interrogados também os dois ex-secretários de saúde, Wilson Alecrim e Pedro Elias, o ex-chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, e o ex-secretário de Fazenda, Afonso Lobo. Se for necessário, essas audiências elas podem ser prorrogadas para os próximos dias. Os ex-secretários foram presos na segunda fase da Operação Maus Caminhos, que investiga um esquema que desviou mais de 100 milhões de reais da saúde do Estado. José Melo e Edilene Oliveira foram presos na Operação Estado de Emergência. O casal cumpre prisão domiciliar e é monitorado por tornozeleiras eletrônicas. Em 2017, o ex-governador teve um mandato cassado por compra de votos nas eleições de 2014.
Só lembrando que a cassação do José Melo não foi necessariamente pela Operação Maus Caminhos, né? Foi por um problema durante a eleição específico, um crime eleitoral que levou a essa cassação. Porém, ele responde criminalmente estar preso de prisão domiciliar pela Maus Caminhos. Ele não está preso porque foi cassado, ele está preso porque cometeu, de acordo com as investigações aí do Ministério Público, crime de corrupção ativa, entre outros crimes aí que são envolvidos não somente ele, como a esposa dele, a ex-primeira-dama que depois ontem, o irmão também, hoje ele deve depor e outros réus também. Essa é só uma das partes da Operação Maus Caminhos. Uma das fases, né? A cassação, inclusive, foi movida pela Justiça Eleitoral do Amazonas. José Melo entra para a história como um dos governadores presos, e isso a gente tem acompanhado na história recente, nesse que é um dos maiores esquemas de corrupção daqui do nosso estado, que desviou nada mais, nada menos que cerca de 100 milhões de reais de verbas da saúde. E é assim, sempre que a gente traz alguma novidade deste caso, Adriane Diniz, eu fico pensando, a primeira coisa que me vem à mente é quantos atendimentos deixaram de ser feitos por conta de tanta verba desviada. Ou quantas pessoas morreram por falta desse atendimento. Exatamente. Né? E aí essas pessoas estão sendo ouvidas agora. Nós acompanhamos recentemente uma quinta fase dessa operação, e toda vez que a polícia cumpre mandados de busca e apreensão, depois que esse material passa pela perícia na Polícia Federal, consequentemente, vem uma outra fase da operação, e eu imagino que, dessa vez agora, foi por conta de alimentos, né? Foi por conta de alimentos. Eu imagino que essa operação ainda vai demorar muito tempo por aí, a gente ainda vai passar muita informação aqui, viu? E agora a gente muda de assunto. No primeiro semestre deste ano foram identificados mais de 1.600 focos de incêndio no estado do Amazonas, que já está em situação de emergência por causa dessas ocorrências. Olha, mas os responsáveis já estão sendo monitorados e identificados pelas autoridades. Neste mapa de monitoramento via satélite, é possível identificar queimadas em tempo real. Cada ponto amarelo é um indicativo de fogo. O município de Apuí, no sul do estado, foi o que registrou o maior número de focos de incêndio. As análises normalmente são feitas por semana, mas em épocas que o número de ocorrências aumenta, a fiscalização fica mais intensa. Em 7 meses, foram 1.669 registros e mais de 80% deles em julho deste ano. Mas tem que ter todo um olhar também para o porquê, tem que ter todo também um lado de porquê que isso ocorre esse período. A gente sabe que a cultura de Apuí é totalmente agropecuária, é totalmente ali de limpeza, ainda tem incluindo todo um lado que a gente sabe que é ilícito também que ocorre. Os responsáveis já foram identificados. Muitos deles são grandes agricultores que usam fogo como estratégia de limpeza de terreno. E na época da estiagem, os riscos de acidentes ambientais aumentam. No fim da semana passada, o estado decretou situação de emergência. Algumas ações coordenadas já estão em curso, mas um planejamento mais estruturado deve começar a ser implementado a partir da semana que vem, principalmente no sul do Amazonas. Além das instituições ambientais do estado, também participam dessas operações órgãos federais, Exército e Corpo de Bombeiros. A ideia é reduzir cerca de 20% o número de ocorrências em relação ao ano passado. Além de multar os infratores ambientais, o governo também vai intensificar as orientações para os pequenos produtores. Com o IPAAN, Secretaria de Produção Rural, SEDUC, reforçar as ações de educação ambiental, em especial também junto com a assistência técnica ao produtor rural, para que a gente possa encontrar mecanismos e saídas e alternativas para o uso do fogo, para que o produtor continue produzindo, tenha uma boa capacidade de aproveitar o verão para fazer a preparação do seu terreno, mas sempre cumprindo todos os requisitos ambientais, todos os princípios da legalidade. Mas além dos riscos ambientais, as queimadas trazem um grande prejuízo para os moradores das áreas afetadas. Este pneumologista alerta que algumas doenças respiratórias podem ser agravadas com a exposição constante à fumaça. Infelizmente, hoje também, quando você queima, você não queima mais só as folhas, você queima plástico. Então, é uma quantidade de material que fica em suspensão. E isso aí é feito uma inspiração. E isso vai para os nossos pulmões. Dependendo da intensidade da queimada, nós vamos estar expostos a uma situação de irritação muito grande.
Eu sinto isso na pele, né? Tem rinocinusite, ou seja, quando começa a surgir essa fumaça toda, inclusive domingo eu percebi uma fumaça aqui na cidade, consequentemente tem os problemas de saúde. Crianças e idosos também lotam os hospitais, né, as unidades básicas, sofrendo bastante com essas crises alérgicas. E o que acontece? Nós estamos no clima quente e úmido. Manaus é como se fosse uma panela de pressão, então o ar circula até certa parte, quando chega nas nuvens ele volta. Então, às vezes a queimada não está acontecendo aqui em Manaus, está acontecendo numa área de vegetação próxima e a cidade inteira fica encoberta de fumaça. E isso causa vários problemas de saúde, né? Principalmente, e a gente vai sofrer bastante isso nos próximos meses. Este mês aqui de agosto inteiro e no próximo mês, também. Em setembro. E isso é bastante perigoso. É preciso tomar várias medidas para tentar se proteger em relação à saúde, porque infelizmente continua acontecendo. E muita gente, além de limpar terreno para plantar essas coisas no interior, aqui usa para queimar lixo. Exatamente. No interior a gente tem uma questão que é cultural, não apenas cultural, mas também esbarra nas políticas públicas voltadas para o setor agrário, porque a maneira que o agricultor tem de enriquecer o solo e poder plantar é, infelizmente, a queimada. Espera a capoeira crescer aí 4, 5 anos, roça e queima, e aí esse material serve de adubo para o solo, ou então mesmo quando roça mata, e aí isso infelizmente é o modelo de agricultura que nós temos no nosso estado desde sempre. E para mudar isso é preciso que sejam mudadas também as políticas em relação a essa área. Outras formas, outras tecnologias, né, Adriane Diniz? Exatamente. E a gente está mostrando aqui casos no interior, né, dessa realidade do interior. Mas além das ocorrências nos municípios, as queimadas urbanas na capital também têm causado preocupação, viu? A Amazonas Energia, por exemplo, já registrou casos de incêndios em mata próximos a postes e subestações. Um desses casos ocorreu no último domingo, próximo à rede elétrica da subestação Manaus, na Avenida das Torres. A concessionária alerta a população sobre os cuidados para evitar as queimadas nesta época do ano. A queima de lixo e pontas de cigarro jogadas às margens da estrada podem atingir a vegetação seca e provocar grandes incêndios. E essa é uma situação realmente grave, como a gente mostrou ainda há pouco, a gente espera que tenha de fato essas políticas para minimizar. Mas antes da gente ir para o intervalo, Emanuel, vamos aqui mostrar onde está o nosso drone. Nosso drone está sobrevoando nesse exato momento a Avenida Buriti. Olha, quem está no Distrito Industrial, nós estamos ali do lado da LG, precisa de paciência, porque o trânsito está bem complicado nesse exato momento, né? Esse é o sentido de quem vai centro para o centro? Esse é o sentido centro, né? Sentido centro, então o trânsito fica bastante lento nessa área da cidade. Não temos informação de nenhum acidente nessa área que cause essa retenção. A princípio deve ser o próprio fluxo de veículos intenso e essas obras em rotatórias que atrapalham o trânsito, apesar de serem necessárias. Talvez por conta do horário também, né, Adriane Diniz? Esse horário, geralmente, o trânsito é bastante carregado e aí o motorista não tem muita alternativa. Ou vai pela Buriti ou vai pela Cosme Ferreira e pega Rodrigo Otávio, caso ele se dirija a algum ponto ali da Zona Sul. Mas esta é a imagem para o motorista que nos acompanha, ou você que está em casa acompanhando o programa e daqui a pouco quer ir na direção do centro da cidade, vindo da Zona Leste, quiser pegar Buriti, olha só, trânsito muito carregado neste momento na Avenida Buriti. Tem também a interação do telespectador, vamos acompanhar aqui as mensagens que estão chegando para a gente. Bom dia, os melhores comunicadores da TV Amazonense, Elmer do Nova Vitória mandou mensagem para a gente. Muito obrigada aí pela mensagem. Aqui nós temos a Luciana Suxu, que toda manhã já está assistindo o Manhã no Ar, né? Ligadinha com vocês, um abraço a todos, bom trabalho. É da Compensa 2 e parabéns pelo programa. Muito obrigado a você pela audiência. Ligadinha no melhor programa matinal, Nízian, do Jorge Teixeira. Ali tem a foto da criançada, né, na mesinha da TV. Muito obrigada também pelo carinho da audiência. A gente continua recebendo mais imagens. Olha, ainda deitada aqui assistindo vocês, Adriana. Você está linda, grávida, Adriane, né? Manda um abraço aí para o meu marido que está trabalhando, o Júnior Costa, que assiste você. Sou do Iranduba. Muito obrigada, então, a mensagem aqui e o abraço lá para o Júnior Costa, o esposo dela, que está acompanhando a gente, trabalhando nesse exato momento.
Bom dia, Kellen da Colônia Santo Antônio, aqui com os babies Caleb e Lucas, esperando a Crítica Kids. Mas antes de saber das notícias, que são os melhores. É bom que a Crítica tenha programação que agrada a família toda, né? Eu tenho que mandar também um alô para a dona Eliette. Encontrei com ela ontem lá no supermercado, ela disse que tá eu fazendo rancho para um lado, ela fazendo para o outro, disse que todos os dias acompanha a nossa programação, mora lá no Santa Luzia. Vou aproveitar e mandar para a Eliana também, lá em Parintins, no bairro da União, viu? Mais uma mensagem, Lúcia, do Conjunto Colina do Aleixo, acompanhando a nossa programação. Bom dia, amores, adoro o programa e os apresentadores. Muito bem, muito obrigado. 992 912167 992912167 é o telefone do nosso WhatsApp para você continuar com a sua interação, mandando a sua mensagem, sua foto para a gente, está aguardando. A sua opinião também, o seu comentário sobre os conteúdos que nós exibimos aqui, viu? A gente vai para o intervalo e daqui a pouco, por exemplo, nós vamos falar que 50% dos ônibus apenas 50% devem circular na próxima semana. A categoria se reuniu em assembleia na tarde de ontem e decidiu pela paralisação, viu? E ainda, o Ministério Público do Amazonas instaurou um inquérito civil para apurar possíveis irregularidades no processo seletivo para a contratação de professores da CEMED. E os detalhes a gente conta já já, então não sai daí, que a gente volta num instante só.